Pronto. Agora aparece aí? Apareceu. Pronto. Então, a gente tem 3 áreas de domínio aqui na Amazônia Azul. O mar territorial, que vai da linha de base até 12 milhas. Aí eu tenho mais 12 milhas da zona contígua, que esse esquema não está mostrando, não sei porquê, eu não encontrei um esquema bem legal. Aí, depois do mar territorial, tem uma zona chamada zona contígua, que é a zona que segue o mar territorial, que terminou o mar territorial em 12 milhas, 22 quilômetros. Eu tenho mais 12 milhas de zona contígua, ou seja, eu tenho mais 22 quilômetros de zona contígua. Quando termina a zona contígua, aí entra numa faixa de mar chamada Zona Econômica Exclusiva, ZI, né? ZE, Zona Econômica Exclusiva, que vai até, da linha de base, né, vai até 200 milhas náuticas, que corresponde a 370 quilômetros. Ou seja, o Brasil tem domínio até essa faixa de terra, tem soberania total. Aí eu vou mostrar para vocês aqui o site da Marinha do Brasil, que vai dizer que, no livro de vocês, está dizendo que o Brasil está reivindicando atualmente estender o seu domínio sobre a plataforma continental. Professor, o que é plataforma continental? Me atualize. Plataforma continental é essa primeira forma de relevo que a gente tem aqui, ó, que ela vai até chegar na talude. Na talude é essa descida brusca que a gente tem aqui, depois da plataforma continental. Já é outra forma de relevo marinho. Então, o Brasil, diz aí no livro de vocês, o Brasil está tentando aumentar a sua faixa de terra da plataforma continental, dominar uma faixa de terra maior, que aí chegaria a dominar 4,5 milhões de quilômetros quadrados. Mas eu vou mostrar para vocês no site da Marinha, que eu achei informação bem interessante lá. Coloquei a Amazônia Azul. Vou compartilhar a tela. Vai para aqui, mas eu venho para aqui. Amazônia Azul. Esse é o site oficial da Marinha do Brasil. Ele vai falar um pouquinho sobre a Amazônia Azul brasileira. Olha, de cara, ele já diz assim: a Amazônia Azul compreende 5,7 milhões de quilômetros quadrados de área oceânica ao longo da costa brasileira. Ou seja, dá a crer que no livro de vocês a informação está bem desatualizada ainda, né? Porque, segundo a Marinha do Brasil, a gente já tem domínio de 5,7 milhões de quilômetros quadrados de Amazônia Azul, de área marítima. Aí aqui embaixo ele vai explicar o seguinte, que a Amazônia Azul é uma área muito estratégica para o território brasileiro, porque 45% do pescado é feito nessa região, nessa faixa de água. 80% do gás, 95% do petróleo brasileiro, principalmente o petróleo que se encontra na camada pré-sal, se encontra nessa faixa aí da Amazônia Azul. Então, é uma área estratégica. É uma área estratégica também porque é uma área de grande biodiversidade, né, de muitas espécies marinhas, umas que ainda não foram conhecidas ainda, outras que já foram conhecidas. Então, é uma área muito rica em minérios, é muito estratégico ter o domínio sobre essa extensão tão grande. Aí eu tenho a lei, existe uma lei que ela estipula a soberania do Brasil, até onde vai a soberania brasileira, até onde vai o poder do Brasil, do governo do Brasil sobre a Amazônia Azul. É essa lei, ela é de 1993. Dispõe sobre o mar territorial, a zona contígua, a zona economicamente exclusiva e a sua plataforma continental. Aí, o que eu achei interessante, no início vai dizer o seguinte: o mar territorial brasileiro, esse aqui é o artigo 1º. O mar territorial brasileiro compreende uma faixa de 12 milhas náuticas, marítimas, de largura, medidas a partir da linha de baixa mar, que é aquela linha que eu mostrei para vocês lá no esquema, tal como indicada nas cartas náuticas de grande escala, reconhecidas oficialmente no Brasil. Aí aqui diz, a soberania do Brasil, ou seja, o poder do governo brasileiro, estende-se ao mar territorial, ao espaço aéreo sobrejacente, bem como ao leito, né, do mar e quanto ao subsolo do mar. Aí diz, o Brasil ele permite a passagem inocente, é reconhecido aos navios de todas as nacionalidades o direito da passagem inocente no mar territorial brasileiro. Aí vocês perguntam, professor, o que é esse direito de passagem inocente? Tipo, eu tenho uma embarcação tá vindo da Venezuela e tá passando no nosso mar territorial. O Brasil deixa que passe? Deixa, você pode passar livremente. Você não pode atracar, você não pode ficar lá, você não pode explorar o que tem no mar territorial brasileiro. Você não pode fazer nada no mar territorial brasileiro. Se você não tiver um aval do governo brasileiro, você não pode fazer nada, você só pode passar. Você tem direito de passar inocentemente. É isso que você tem direito. Aí pronto, a lei é bem bacaninha e é bem pequena, dá para vocês lerem ela bem rapidinho. Fala da zona contígua, que o Brasil também tem soberania sobre essa faixa. Fala da zona econômica exclusiva, da ZI.
Aí aqui também tem dizendo que toda vez que um país ele quer passar pela nossa ZI, né, nossa Zona Economicamente Exclusiva, ele precisa ter permissão. Se algum país quiser fazer alguma pesquisa na nossa Zona Economicamente Exclusiva, ele precisa pedir autorização do governo brasileiro. Então, a gente tem total soberania. E tem soberania também sobre a plataforma continental, mas não tanta, porque depende até onde vai a plataforma continental brasileira. Prontinho, agora eu vou sair daqui. Alguma dúvida? Depois eu vou botar o link dessa lei para vocês. Vou voltar. Eu acho que eu estou terminando a aula 4. Estou terminando a aula 4. Pronto, eu já falei porque é uma região estratégica, né? A Amazônia Azul. Falei? Oi, hello, som. Falou. Falei, pronto. Deu para entender? Bacana? Tem alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Ei, Ana, Fale. deixa eu dizer, é possível que essa área da Amazônia Azul, ela se fique maior, tipo, o Brasil conquiste mais o território no oceano? É possível, é possível. Mas, por exemplo, se o Brasil quiser aumentar o seu domínio sobre a plataforma continental, ele precisa meio que abrir um pedido junto a essa instituição aqui, ó. CNUDIN, enfim, Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Existe uma legislação especificamente sobre direito do mar, até onde vai a soberania dos países em relação ao mar territorial, em relação à zona contígua, em relação à ZI. Tudo que você quiser saber sobre direito do mar, oceano, essa convenção aqui vale dizer. Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Se o Brasil quiser aumentar, ele vai ter que reivindicar essa convenção aqui, que ele quer aumentar. E dizer por quê, porque isso é importante para ele, enfim. Tem que reivindicar. Vou sair daqui e vou entrar na outra aula, que é a aula 5, Geografia 2, terminando o livro. Volume 1. Dá para ver os slides? Opa! Ou não? Tô vendo, não. Eu não tô vendo nada também. Vixe, peraí. Esse agora vai. E agora? Pronto, agora foi. Apareceu. Pronto. Essa aula é bem bacaninha, bem legal. Ela é sobre divisões regionais brasileiras. Regionalizações do território brasileiro. Mas vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa saber é qual é a diferença entre região e regionalização. Alguém chuta aí para mim o que é região, a diferença entre região e regionalização? Tenham paciência de esperar. Não, deixa. O que é uma região? O que faz o Nordeste ser diferente do Sudeste? É tipo, características em comum. A cultura, aspectos sociais, só sociais? Só aspectos Não, tem a ver sociais? também com indústria, né? Econômicos. Tem a ver também com clima. E aspectos físicos. Então, eu posso dizer que toda região é uma parte de um todo que possui características próprias que vai diferenciar ela das suas áreas circunvizinhas ou áreas daquela porção maior. Toda região é uma parte de um todo que possui características próprias. Características sociais, econômicas, políticas, características físicas, ou seja, clima, relevo, hidrografia. Tudo isso vai diferenciar uma região da outra. E uma regionalização seria o quê? A divisão de um espaço em regiões. Então, quando eu mostro para vocês o mapa do Brasil com as 27 unidades federativas, né? Eu tenho o quê? Eu tenho uma divisão do território brasileiro. Eu tenho uma regionalização. Toda regionalização é uma divisão do espaço em regiões, conforme um critério ou mais. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Estou tentando ir, né? Mas... Você conhece alguma regionalização brasileira? Qual? Sim. A nordestina. A nordestina? A local também. O Nordeste é dividido em quantas regiões? Em 9 estados. Com 9 estados.
É a região brasileira com o maior número de estados. O que mais? Outra pessoa aí, falei aí. Stephanie, conhece alguma regionalização brasileira? Stephanie não sabe de nada. Oh, God! Vitor, conhece alguma regionalização brasileira, do território brasileiro? Alguma divisão famosa? Sudeste, 4 estados. Nem me pergunte que eu não sei, não. Peraí. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Mas vocês conhecem alguma do território brasileiro completo? Alguma regionalização do território brasileiro completo? Tem que dividir o Não. Brasil em 5 regiões, não? Qual, Maria? Que divide o Brasil em 5 regiões. Quem é que divide o Brasil em 5 regiões? Maria? Oi, Quem divide o Brasil em 5 regiões? não sei não. Quem é que divide? Não é IBGE, não? É verdade, meu Deus. Foi triste agora, viu? Foi mesmo, viu? Foi péssimo. Aí, vamos lá. O que é necessário para dividir um espaço em regiões? O que é necessário? Características econômicas, sociais, essas coisas. Físicas. Então, eu sempre vou utilizar algum critério. Um critério ou mais de um critério para dividir um espaço. Perfeito. Ô, Ana Beatriz, Oi. o índice de Gini cabe aí ou não? Sim, eu posso dividir o Brasil conforme o índice de Gini, conforme a concentração de renda, conforme a desigualdade em relação à renda, que é o índice de Gini, né? Para mostrar se as pessoas estão num patamar de riqueza e de igualdade ou de desigualdade. Quanto mais Mas se próximo de for zero... o Brasil está quase sendo dividido desse jeito, porque somente a região sudeste e a região sul que está vendo mais o lucro. É Se mais for- concentrada lá no... Porque se for comparar a região norte e a centro-oeste e o nordeste, entre a região sudeste e o sul não vai dar quase nada. A gente vai ver que o maior... Mas a região centro-oeste ainda também é muito rica em negócio de gado, né? Mas quando a gente fala de índice de Gini, a gente está falando de riqueza, tipo, como a renda está sendo distribuída naquele local. Está sendo bem distribuída, está sendo igualitária ou está sendo mal distribuída? As pessoas, quando o índice de Gini chega perto de zero, é porque quer dizer que as pessoas ganham praticamente a mesma coisa, têm as mesmas condições, têm o mesmo padrão de vida financeiro, né? E quanto mais próximo de mais desigual. O oposto de DH. Espertíssima. Sim, aí vamos lá. Vamos imaginar que a gente vai dividir a escola em... Vamos fazer uma regionalização da escola de vocês. Como é que a gente faria? Utilizaria qual critério para dividir a escola? As salas, né? Não? Tipo, segundo Modalidades ano. de ensino. Ensino Fundamental 1, Ensino Fundamental 2, Ensino Médio. E se eu pedisse para vocês fazerem uma regionalização da sala de vocês? Vocês iam usar qual critério? Meninos e meninas. Meninos e meninas? Não, ou então uma questão tipo estatura, quem é mais alto, quem é mais baixo. Se fosse por religião, como é que seria? Ou então por sexualidade. Enfim, toda regionalização a gente tem por base algum critério, sempre. Para que serve uma regionalização? Para que serve? Eu dividi o Brasil em 5 regiões. Para quê? Não podia deixar como está, não? Porque eu dividi o território em 5 regiões. Para facilitar as coisas, né? Seria para organizar e para governar, né? Então seria para que eu pudesse planejar melhor as ações sobre o meu território, para que eu distribuísse de certa forma o poder. Para você controlar o comércio, seus ganhos, para onde você está impostos também. Isso. Para eu planejar melhor as ações e também para que eu estabeleça diversas formas de organização territorial. Também porque só uma pessoa não ia poder controlar todas as regiões. Como se, por exemplo, não existisse regiões, ia ser bem mais difícil. Com certeza. Alguém falou, além de Annelice? Era eu. Tipo assim, se a gente for falar bem antepassado, que era que nem tipo cidades-estados, que nem lá, tipo em Atenas e Grécia, quer dizer, na Grécia, né? Aí as regiões seriam tipo cidades-estados independentes. Se fosse olhar nesse contexto. Cidades-estados. Cada cidade-estado era repartida? Era dividida? Cada um
tomava de conta de cada região, apesar de estar interligados, né? Então é uma forma. É uma forma de melhor administrar o território, de planejar melhor as ações. Se enquadra. Aí vamos lá, vamos fazer um histórico das regionalizações do IBGE. Aí depois do IBGE a gente vai falar mais de 2 regionalizações. Ana Beatriz, por que você está falando disso? Isso cai no Enem? Cai. Caiu uma questão no Enem em 2018, comparando, acho que foi 2018, comparando a regionalização do IBGE, essa daqui, que eu vou mostrar para vocês, o percurso dela, e comparando com a regionalização de um geógrafo brasileiro chamado Pedro Pinchas Geyser. Ele fez uma regionalização do Brasil, onde ele dividiu o Brasil em 3 porções só, e é bem diferente da regionalização do IBGE, você vai ver, né? E a questão do Enem era para você comparar a do IBGE com a dele, que é a das regiões geoeconômicas. Vamos lá, histórico da regionalização. Professora, quando é que surgiu a primeira divisão territorial do Brasil? Quem foi o carinha que promoveu a primeira divisão regional brasileira? Foi um cara chamado Delgado de Carvalho. O Delgado de Carvalho era professor de geografia e era autor de livro didático de geografia. No ano de 1913, para que ele fez uma regionalização do Brasil, dividindo o Brasil em 5 Brasis. Dá para ver aqui nessa imagem? Nesse mapa, né? Pronto. Ele dividiu o Brasil em 5 Brasis. Professora, por que ele fez isso? De início era para fins didáticos, tipo, era para ele utilizar nos livros dele, né? Para que as pessoas compreendessem como o Brasil ele era constituído de forma territorial. Aí ele dividiu o Brasil em 5 Brasis, que tem essa constituição, assim, essa constituição desse mapa aqui que eu mostrei para vocês. Isso aí seria o mapa dele, de 1913. Na época que ele fez esse mapa, o IBGE já existia? Não existia. Professora, quem é responsável no Brasil por elaborar as divisões regionais oficiais do território brasileiro? O IBGE? Exatamente, é o IBGE. Mas antes do IBGE, a classificação que a gente tem notícia, que a gente sabe, é essa daqui, a do Delgado de Carvalho, de 1913. É tanto que quando o IBGE foi criado, ele foi criado no ano de 1934 e passou a ser, como é que eu posso dizer, a valer, a começar a atuar no Brasil em 1936. Quando ele foi criado, ele passou a ser o órgão responsável por estabelecer esses mapas de divisões territoriais brasileiras. E sancionado pelo presidente da República, né? O IBGE faz e o presidente vai lá e sanciona. Beleza, tá legal. Aí vamos lá. Em 1913 ele fez esse mapinha, dividiu o Brasil em 5 regiões, que eram chamadas de Brasil Setentrional. Não tem como eu tirar isso aqui, não? Deixa eu ver. Pronto. Brasil Setentrional, aí tinha o Norte Oriental, Central, Meridional. Tinha um local aqui que era chamado de território, não era ainda estado, tá vendo? É o território do Acre. Aí vocês... Oi. Foi sem querer. Sim, Aí vocês me perguntam, professora, ele fez essa divisão do Brasil em 5 porções. Com base em quê? Qual critério o Delgado de Carvalho utilizou para estabelecer essa divisão do Brasil? Ele utilizou apenas critérios físicos. Porque, na época, se considerava que critérios físicos, como hidrografia, relevo, clima, vegetação, são critérios que têm uma duração maior, do que os critérios sociais. Então, é por isso que ele levou em consideração apenas a questão da vegetação, dos climas, do relevo, né, da hidrografia, enfim. Só isso ele levou em consideração. Aí, vamos lá. Primeira divisão regional oficial do Brasil surgiu no ano de 1942, que é essa que vocês estão vendo aqui, está no livro de vocês. Como eu falei, o IBGE passou a ser atuante no Brasil, a atuar mesmo no ano de 1936, embora tenha sido criado no ano de 34. Então, o IBGE, ele basicamente manteve a estrutura do Delgado de Carvalho, mas ele mudou algumas coisinhas. Tipo, ele mudou o nome das regiões, tá vendo? Ele criou a região Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sul e Leste. Repare, Leste. Isso aqui é em 1942. Professora, no ano de 1942, o IBGE, ele considerava o quê? O que é que ele considerou? Qual o critério que ele utilizou para estabelecer esse mapa aí do Brasil, em 1942? Ele usou os mesmos critérios do Delgado de Carvalho, critérios físicos, né? Vegetação, clima, basicamente isso. Ele levou a questão física. Como era considerado até então, como os critérios físicos eram critérios mais duradouros, então seria melhor, mais viável, você fazer um mapa do Brasil que levasse em consideração os aspectos mais duradouros, então os físicos. Então, até então, essa é a primeira divisão que a gente tem noção de oficial do Brasil, que foi sancionada pelo presidente da época, 1942.
Dividiu o Brasil também em 5 regiões, como vocês estão vendo aqui, que é bem diferente do que é hoje. Vamos mostrar o percurso. Aí vamos lá. Nesse tempo era Getúlio Vargas, era nesse tempo? 42, Aí. Beatriz. Getúlio. Oi. Isso aí tem a ver com aquele vídeo que eu lhe mandei, né? Tem. Aquele vídeo que você mandou... Aquele vídeo seria massa. Perfeito, né? Ele mostra as divisões no decorrer da história. Desde as capitanias, né? É. Pronto, é basicamente isso. Aí, deixa eu mostrar aqui. Aqui eu tenho um mapinha do ano de 1940 e... Engole aqui pra mim. 45 ou 43? Alguém, por favor, salve. 45. 45, pronto. 1945. Mudou alguma coisa desse aqui, ó, de 42, de 45? Mudou, não mudou? Não foram criados alguns territórios? Repare que surgiu aqui, só tinha aqui, ó, nesse de 42, tinha o território do Acre, né, ó, tá vendo? Aqui eu tenho uma demarcação. É a divisão do Nordeste, né? Nordeste... Tem o quê? A divisão do Nordeste, tipo Nordeste Ocidental e Nordeste Oriental. Oriental, tem a divisão do Nordeste. Aí, que mais? Tem a divisão também do Leste, ó, divisão do Leste. Que mais? Ao longo da década de 40, algumas transformações, sim, é isso que a gente tá vendo. Aí, aqui tá dizendo onde é que fica cada estado em cada região, isso é decoreba. Então, a gente tinha alguns territórios que não era considerado estado, era considerado territórios até então, até 1945. E essa era a Constituição que a gente tinha em 1945. Aí agora a gente vem para um mapa de qual ano que tem aqui? Qual ano? 1960. 1960. Eita, 1960, o que é que aconteceu? Houve uma mudança de capital do Brasil, não foi? Foi, deixou de ser no Rio de Janeiro e vai para o distrito, ou para Brasília. Foi para Brasília. Aí, Ana Beatriz, aí como foi o nome dessa cidade, o Rio de Janeiro, tipo, foi a cidade do Rio de Janeiro que mudou de nome ou foi o estado? A cidade, Vitor, foi a cidade. Isso. A cidade do Rio de Janeiro, né, passou a ser chamada, quando ela deixou de ser DF, ela passou a ser chamada de Estado da Guanabara. Por isso que tem aqui GB, passou a se chamar Estado da Guanabara. Isso existiu de 60 até 1975. Aí, em 75, eles tiraram o nome Estado da Guanabara, deixou de ser um estado e passou a ser município do Rio de Janeiro. Em 75 só, 75. No ano de 1960, a gente tem aqui no Goiás a construção de Brasília, né, uma cidade planejada, bem bacaninha e tal, e a tentativa de tirar a capital do Brasil da região sudeste para a região, que não era sudeste, né, não era chamada sudeste, era chamada de leste, para a região do Goiás, do centro-oeste. E aí o DF foi construído dentro do estado do Goiás, mas é uma unidade federativa brasileira, uma unidade administrativa federativa. Aí, cadê? Em 1946, os territórios federais de Iguaçu e Ponta Porã foram extintos. Tem aqui nesse mapa anterior. Opa! Iguaçu, ó, foi extinto Iguaçu e Ponta Porã, né? Ó, esses dois territórios aqui foram extintos, 1960. Aí, gente, sim, Brasília, se eu não me engano, foi ontem. Foi essa semana que ela completou 60 anos de história. No caso, que foi feito em 1960. Aí, na região leste, o antigo Distrito Federal tornou o estado de Guanabara, que durou até 1975, isso. Agora, a gente tem uma divisão política que é a que a gente tem hoje. Oi. Faz só 60 anos de história? Só. Brasília só tem 60 anos. Porque ela não foi feita em 1960? Né? 40 até 2000, 2020, tá fazendo 60 anos esse ano. Foi essa semana, eu não lembro se foi ontem ou foi antes de ontem, aniversário de Brasília. Se vocês que observam notícias devem saber. Aí pronto, aqui a gente tem uma divisão que é a que a gente tem hoje. Essa divisão aqui, ela passou a valer no ano de 1969, também feita pelo IBGE. Até agora a gente só está vendo mapa que foi feito pelo IBGE. Essa daqui foi feita em 1969 e ela é válida até hoje. Sendo que houveram algumas mudançazinhas depois de 69. Mas ela é a divisão atual que a gente utiliza até hoje do Brasil, que divide o Brasil em 5 regiões. Esse mapa ele é chamado de as 5 macro-regiões brasileiras. Professora, macro-região quer dizer o quê? Que são grandes regiões, exatamente.
Então, a gente tem aqui o norte, que é composto por 7 estados, 7, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Aí nós temos aqui a região nordeste, que é composta por 9 estados, é assim até hoje, né, que são esses aqui, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Aí a gente tem o Centro-Oeste formado apenas por 3 estados, mas com 4 unidades federativas, porque o DF está dentro do Goiás, né? Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e a gente tem o DF. E a região Sudeste, que é composta por 4 estados, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que é a região mais desenvolvida industrialmente, financeiramente, o maior PIB do Brasil está localizado nessa região, maior número de pessoas, de fluxo populacional, etc. E a região sul, que é composta por 3 estados apenas, ó, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que também é uma região muito influente do ponto de vista econômico e financeiro do Brasil. Deixa eu ver se falta falar mais alguma coisa. Professora, essa classificação aqui de 1969, o IBGE levou em consideração apenas o aspecto físico? Não. Ele levou em consideração o aspecto físico, obviamente, mas levou em consideração alguns aspectos econômicos e sociais. Ele meio que já deu uma melhorada na questão dos critérios, porque não dá para você avaliar um território apenas pela questão física, né? Apenas pelo relevo, pela vegetação, pelo clima. Você tem que analisar também a composição social do território. Então, a partir desse ano aí, de 1969, eles passaram a observar mais a questão também social. Aí houve a criação do Sudeste, em substituição do Leste. Aí, em 75, como eu falei lá no outro slide, o estado da Guanabara, que existia aqui, que era onde era a nossa antiga capital, passou a fazer parte do município do Rio de Janeiro, né, deixou de ser estado. 1977. Aí sim, em 77, o Mato Grosso era só um estado só. Não sei se vocês já viram isso, mas devem ter visto. Mato Grosso constituía um estado só. E aí, em 77, eu vi que passou a valer em 79. Ele foi desmembrado, né, em 2 estados, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No ano de 1982, o antigo território de Guaporé foi promovido à condição de estado, nascendo dessa forma Rondônia, né? Rondônia, que era território de Guaporé. Cadê? Com a Constituição Federal de 1988, que é a Constituição que é vigente até hoje, final do século XX, o estado de Goiás ele foi dividido em 2 porções. O estado de Tocantins não existia, né? E aí foi criado o estado do Tocantins. Tudo isso aqui era Goiás, tá vendo? Onde é o Tocantins hoje era Goiás. E aí, com a Constituição de 88, eles dividiram esse território aqui e formaram o Tocantins, que faz parte da região norte, enquanto o Goiás faz parte da região centro-oeste. Nesse mesmo período aqui, com a Constituição da República, a gente vai ter também Fernando de Noronha sendo promulgada, enfim, estabelecida, como fazendo parte do estado de Pernambuco. Alguma dúvida? Aí vamos lá, vamos ver algumas informações sobre cada região, de acordo com as macro-regiões do IBGE. A região norte, o que é que vocês sabem sobre a região norte? Podem falar. Que ela vem crescendo muito com a agropecuária, principalmente. Agropecuária. Tem outra atividade econômica que é muito forte hoje em dia na Amazônia, além da agropecuária. Extrativismo mineral, com tipo a retirada lá dessas coisas. Aí também a Amazônia, né, que é entre aspas, o pulmão do mundo. Assim, nossa, eu sei, né? Essas mais. coisas. Tem algum ponto aí nessa região norte do Brasil que é muito forte industrialmente? A Zona Franca de Manaus. Zona Franca de Manaus, que fica onde? Manaus é a capital de onde? Eu acho que é em Manaus, né? Manaus é a capital do Amazonas. E também tem uma região aqui na parte norte que engloba o Ropatu, que é o Rondônia, Pará e Tocantins. Essa região aqui é considerada hoje o Arco de Fogo dentro da Amazônia. Arco de Fogo por quê? Isso. Arco de Fogo porque é uma área de intensa exploração, né? Sim, o que é que a gente sabe sobre a região norte? É composta por 7 estados, é uma região de baixíssima densidade demográfica no Brasil, é uma média de 4 habitantes por quilômetro quadrado, é onde a gente vai encontrar, uma área quente e úmida, né, com clima equatorial úmido, é uma área de alta pluviosidade,
geralmente é acima de 2.500 milímetros anuais. A gente vai encontrar também o maior rio do mundo, a maior bacia hidrográfica do mundo, também, né? do Rio Amazonas. Rios voadores que trazem, né, que se formam nessa região e trazem chuva, inclusive para essa região aqui central do Brasil. E chega até o Beatriz, a vegetação daí é cerrado. Aí a vegetação aqui dessa região é a vegetação amazônica. Bioma, né? O bioma predominante é a Amazônia. Cerrado a gente vai encontrar mais nessa porção aqui do centro-oeste, né? Também algumas áreas do nordeste. Sim, a economia a gente já falou, pronto. Região nordeste. Não tinha pergunta, não? Oi? Stephanie não tinha feito uma pergunta, não? Stephanie fez, mas eu respondi, não? Respondi não, Stephanie? Respondeu. Eu pensei que ela tinha ignorado, que nem ela faz sempre. Não diga isso, não. Faça isso, não. Eu sou muito boa. Sim, vamos lá. O que vocês sabem sobre a região nordeste? A região que tem mais estado. Isso, 9 ao todo. Predomina a caatinga, né? Predomina a caatinga como vegetação predominante. E é onde tem a maior faixa litorânea do país. O clima que predomina na região nordeste. Predomina, não quer dizer que só existe ele. O clima que predomina é o clima semiárido, né? Perfeito. Existe uma região aqui que é chamada de polígono das secas, que é essa faixa aqui em vermelho, ó, desse mapa aqui à direita. Toda essa faixa de terra aqui é uma área de domínio do clima semiárido, uma área que passa por secas prolongadas, que podem durar até 10 anos ou até mais, né, de secas. É uma área de baixa pluviosidade, é uma área predominante do bioma caatinga, de espécies nativas adaptadas a pouca pluviosidade. O que mais? A vegetação também é muito rica, né? A vegetação é rica em espécies endêmicas, né, que são especificamente dessa região. Não é porque é uma região que sofre com a carência de chuvas, que acontecem secas, que o bioma vai ser menos rico em biodiversidade. Não significa isso, não. Que mais? Em relação à questão financeira, econômica, a gente vai ver que a região Nordeste é uma região onde a gente vai encontrar um dos piores indicadores econômicos do país. Então, onde a gente vai encontrar mais pobreza, mais miséria, grande desigualdade social, propagada pela concentração de renda, a concentração de terra nas mãos de poucas pessoas, concentração de terra essa que é em decorrência do período colonial, né, da época das Seis Marias, inclusive. Isso gerou uma concentração de terra que perdura até hoje nessa região. Então, eu estou falando assim bem rápido, porque a gente vai ver isso mais lá na frente. É só um resumão mesmo. Beatriz, falta 5 minutos. Você não vai fazer a chamada? Deixa eu faltar mais uns 3 minutos. Tá. Centro-Oeste. Centro-Oeste é uma região que possui 3 estados apenas, mas dentro dela nós podemos encontrar 4 unidades político-administrativas, né? Porque tem um DF também, que é a unidade político-administrativa. É a segunda região mais extensa do país. A maior parte da região centro-oeste, a gente vai encontrar 2 biomas característicos aí. A gente vai encontrar a presença forte do Cerrado e vai encontrar a presença também do Pantanal brasileiro. Vai ter também alguns resquícios da floresta amazônica, nessa parte aqui do Mato Grosso. A gente vai ter também, bem característico nessa região centro-oeste, o clima tropical continental, que ele também é chamado de clima tropical típico, onde tem 2 estações bem definidas ao ano, um verão chuvoso, bem úmido, e um inverno seco. Então, essa região aqui possui um inverno bem seco, né? No período de inverno, não é as condições climáticas não são muito boas. É uma área de expansão da fronteira agrícola, principalmente, a gente sabe por causa da soja, né? E grãos que são cultivados nessa região, que favoreceu também a ocupação humana atualmente. O que mais? Nas últimas décadas vem sofrendo um aumento expressivo de sua população, a gente sabe que é por causa disso, da economia. Prontinho. Região Sudeste. Bia, falta quantos minutos? 3. Faltam 3. 3? Ou God, então tem que parar. Vai parar no Sudeste. Todo mundo sabe o madinho do Sudeste. Pois é, né? Vamos lá. Vocês já sabem o número, né? Uhum. Espera aí que eu tô com a chamada errada. Número 1.
André. Vixe, Ellen tá entrando agora na hora da chamada. Número 1, André tá aí, tá? Dedé, cadê? Tá, não. Tá não? Aqui faltou. Número 2. Presente. Número 3. Aqui 4. faltou, eu acho. 4 é Camille, né? Camille? É Diego tá. Não, Não, apontou Camille. 5. Camille. Camille é o Camille 4. Camille tá? tá, só não tá respondendo. Tá mesmo? Eu não sei se as pessoas estão mesmo. Ou só coloca lá no aplicativo para entrar e tchau. Ela falou, Ana Beatriz, Falou? que o áudio dela não está funcionando, não sabe o porquê. Tá bom, eu entendo. Número 5. Presente. 6. 6. Que é um 6. 6. Eduarda, não. 7. Presente. 8. Aqui. 9. 9 é Ellen Emily. É Ellen Emily. Assistiu não, né? Eu não vi aqui. Alguém tá vendo ela aí? Alguém viu ela entrando? Ah, não. Número 10. Era pra ser rápido esse sistema, mas... Ingrid. Não, Ingrid número... não está assistindo, não. Tá assistindo não, né? Ela tá igual a Eduarda. Só Jesus na causa. Número 11. Aqui. 12. Tô aqui. 13. Aqui. 14. Kelly. Eu botei falta em Kelly. Ela não tava não, não era? Não. Tava só a Anise, mas saiu. Outro. Número 15. Aqui. 16. Presente. 17. Lucas Joana, né? Assistiu? Não tá hoje. Não. 18. Presente. 19. Me. 20. Aqui. 21. Aqui. 22. 22 é Vinícius. Não sabe nem ligar o fone. Oh, meu Deus do céu. Ele tá dizendo aí que ele tá aí, Vinícius. Ah, não. Tá, não. Tá, não. Eu botei falta nas. E Tem se duas faltas. tivesse,